Então é importante, pessoal, a gente saber mobilidade. O que é mobilidade? Está sendo muito falado hoje, né? E todo mundo chega a sentir dor muscular e articular em algum momento, principalmente através de lesões em torces ou quedas. E aí você sabe o tanto que é difícil, né, se recuperar, às vezes sem fisioterapia. É muito importante a fisioterapia no caso de trauma. Mas a gente perde muito também a saúde articular com a imobilidade, ficando parado, parado demais, muito tempo sentado, né, no ônibus, no carro, no trabalho, ainda mais com home office. Então a gente fica hipoativo, hipomóvel, e aí a gente começa a perder as funções das articulações. O ombro, que deveria ser muito móvel, ter movimentos circulares, amplos, a gente começa a ter crepitação, estala, dói, ou quando você sobe, você sente uma limitação. Isso afeta diretamente seu dia. Você, por exemplo, vai pegar uma caixa ou uma coisa na cozinha, ou no seu quarto, no armário, não alcança, ou não tem força, ou sente pinçamento e dor. E isso muitas vezes é causado por diminuição do espaço articular, é uma compactação muitas vezes, né, uma sensação de compressão, por falta de espaço na articulação. Os tecidos ficam comprometidos, os nervos que passam por ali, os tendões. Então a gente tem que fazer exercício de movimento diariamente. Mas qual que é a diferença de movimento para mobilidade? Movimento seria qualquer coisa, você fazer um movimento às vezes sem consciência, intuitivo, tá? Então isso não necessariamente vai melhorar a mobilidade da articulação de forma aguda, ou seja, a curto prazo, pode aumentar a lubrificação e o fluxo sanguíneo na articulação, mas não necessariamente vai te dar um ganho crônico a longo prazo. Então, se você faz um pouquinho disso todo dia, vai começar a melhorar a circulação, a lubrificação, mas se você para, rapidamente você vai perder esse resultado, essa falsa sensação de mobilidade, porque você está fazendo uso regular, tá certo? Então a mobilidade articular você vai precisar de algumas condições. Você vai precisar de fazer um movimento o mais concentrado possível, lento, tá? Para você poder tentar isolar as outras articulações que vão compensar. Então, se eu quero trabalhar o ombro, eu vou ter que contrair forte o abdômen, os músculos do tronco, para evitar de roubar e fingir, criar a ilusão de que eu estou tendo mobilidade enquanto eu estou compensando com o tórax, com a coluna, tá certo? Então, para você realmente desenvolver mobilidade, tem certos procedimentos, a gente tem que gastar tempo nas posições. Então, se eu quero ganhar essa flexão de ombro, talvez eu tenha que alongar, ficar tempo nessa posição e também fazer movimentos dinâmicos, lentos, e criar força nesses ângulos específicos. Esses ângulos novos que a gente está abrindo, está expandindo, a gente vai ter que criar força e controle motor, tá? Então não é tão simples. O alongamento, a gente também vai ter as aulas de alongamento. Os alongamentos, eles vão ter o benefício de relaxar os músculos, gerar flexibilidade, a capacidade do tecido de se alongar literalmente. Então a gente vai ficar de forma mais isométrica nas posições, a gente vai ficar parado, é um componente da mobilidade. Sem flexibilidade você não consegue ser móvel, porque o seu tecido precisa de se estender até certo ponto para você colocar articulação naquele ponto que você deseja. Então se o músculo for muito encurtado, você não consegue chegar lá. Então o que a gente vai querer? Nessa aula de alongamento, ela vai te permitir relaxar na posição para que o músculo se alongue e depois a gente consiga também incorporar isso num trabalho mais dinâmico de mobilidade, para você não só expandir esse ângulo, como controlá-lo, tá? É muito comum você ver na literatura eles falando que pode ser perigoso ou prejudicial para a performance alongar, e tem um fundo de verdade. É possível, sim, né? Se você só se alonga, não trabalha de forma dinâmica e não trabalha o controle motor, que é o equilíbrio, a estabilização funcional, você pode começar a ter lesões porque você expande a amplitude, mas seu corpo não sabe controlar esse novo ângulo, tá? Então é muito importante se alongar sim, mas sempre atuando junto com um trabalho dinâmico de mobilidade. Espero ter esclarecido o porquê da mobilidade, para quê e qual a importância. Isso pode te trazer muita vitalidade, porque é um exercício moderado, você pode fazer todo dia, até num quadro mais fadigado, então isso pode te ajudar a recuperar de um treino mais intenso, tá certo? Quando você sai de um quadro que você teve gripado e você tem que voltar com algum exercício, talvez esses sejam os melhores para voltar, exercícios aeróbicos de baixa intensidade
e exercícios físicos com peso do corpo também de baixa intensidade, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até próximo vídeo de conteúdo.